Olá, amigos, tudo bem? Eu nem fiz a resenha ainda do mês de janeiro, já começa o mês de fevereiro. É assim mesmo, a gente vai dando um pontapé para ver que lado que a coisa vai. E eu trago hoje aqui para uma conversa uma pessoa que vocês vão gostar de ver e de ouvir. Mas antes disso, eu queria passar umas mensagens aí para você, umas notinhas aqui, notícias para fevereiro. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. O consórcio midiático, aquele que é formado pela velha imprensa, entrou em rota de colisão. Globo, Folha, Estadão, enfim, aquele pessoal está brigando agora com o STF. Eu não sei se eles escolheram bem o inimigo para brigar não, mas a coisa está complicada. E aí é o seguinte, Lula e STF de um lado, consórcio midiático do outro, num ano eleitoral, é alguma coisa de bom que vai acontecer para que a sociedade fique sabendo o que é que está acontecendo por debaixo dos panos aí, nos estertores lá de Brasília. Sem controle e sem fiscalização, o STF pisou na lama e está afundado lá dentro da história do Master. Por enquanto, estão falando de Toffoli, Alexandre de Moraes, mas vai entrar mais gente. Já chegou o Lewandowski, agora já estão falando do Jobim. Enfim, parece que o negócio é muito maior do que o que a gente está pensando. Tem mais uma coisa, o pedágio. O pedágio, na verdade, é uma dica de nada para quem não precisa andar pela BR-364. Mas para quem carrega caminhão de soja, meu amigo, a pancada é grande. E isso impacta diretamente lá na casa do produtor, lá na casa do agricultor. A coisa não é fácil, não. Agora, tem um detalhe, se você quiser viajar sem pagar pedágio, eu tenho uma sugestão para você. O busão da Eucatu, você entra, faz uma viagem daqui até Vilhena, vamos pensar aqui. E aí você economiza R$ 280, porque daqui até Vilhena são 140 paus, só de pedágio, não é fácil não. Bom, por falar em pedágio, você acha que é possível reverter essa situação? Lá no Mato Grosso foi possível. Depois de 2 anos de briga, a bancada federal foi lá e brigou com DENIT, com RENIT, enfim, com todo mundo que termina em IT e resolveu aquele apendicite. Vamos ver o que é que vai dar isso. Lá foi possível. Vamos ver se aqui vai. Porque já tem gente agindo e eu vou provar isso daqui a pouco. Outra coisa, o que é que você sabe sobre transação financeira do estado de Rondônia com Energisa, sabe não? Pois é, meu convidado de hoje é Hildon Chaves. Nós vamos conversar sobre isso tudo aqui e vamos falar também do momento da política, é ano eleitoral, né? E ele é um daqueles governadoráveis, ó, nome bonito, né? A gente vai conversar sobre isso tudo aqui e o Hildon traz informações aqui que estão fresquinhas nesse disco. Vamos lá. Boa noite, legal você estar aqui. Boa noite, Hildon, obrigado por você ter vindo. Boa noite, Léo, é um prazer mais uma vez estar contigo. Aliás, é um privilégio ser entrevistado nesse podcast por você, que é um dos grandes baluartes do nosso estado aqui. Obrigado, querido. É uma honra enorme. Obrigado. Você entrou de férias no final do ano, quer dizer, você já está de férias da prefeitura já faz um tempinho. Teoricamente eu estou desempregado, né? Tá, Atualmente eu sou assessor não remunerado da deputada Ieda Chaves. E aí vai lá, compra pão, né? Isso, tudo isso. Comprar jornal. Cuida dos cachorros, tudo certo. Tudo. Agora, minha vida está um sossego. E a Ieda, quando chegou no final do ano, entrou de férias também, diz assim, vamos que você vai me acompanhar. Vamos lá, segurança, vai de segurança. E aí a família como é que tá? Você Tudo bem, tudo tranquilo. Você foi ao Rio, foi para os Estados Unidos? Eu fui para o Rio primeiro, passei 10 dias com meu filho, com o Guilherme. Uhum. E ele está bem, né? Graças a Deus. Ele está fazendo... O Guilherme é médico hoje, formou-se no ano passado. Está fazendo residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em clínica médica. Beleza. E aí eu tirei mais 10 dias... para visitar o neto e a filha, né? Uhum. Na verdade, até o nosso neto está com 6 anos. Uhum. Está com 6 anos. Caramba, rapaz. Vai fazer rápido, 7 agora em
em abril, no dia 30 de abril. É o nosso único neto, por enquanto. Aham. Mas é bom demais, né, Léo? Pelo amor de Deus. Você vai ver, eu já sou bisavô, né? Eu tenho bisneto. Quer dizer, a gente vai encostando aqui assim, filho não é mais nada, neto não é mais nada, agora é só bisneto. Coisa é desse jeito. Mas é muito bom. Muito bom, muito bacana. E depois uns 10 dias com a Ieda também, porque ela merece. Aí eu fui pra praia. Pelo amor de Deus. Com a Ieda, sem menino, sem cachorro, sem Como nada. é que é o nome do seu neto? Lucas. Lucas, um brinde à sua vida, um brinde à sua vinda, um brinde ao Lucas. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia, recebe hoje aqui Hildon Chaves, o avô do Lucas. Tintim. Abraço. E a água com maior pH do estado. Do estado de Rondônia. Aí, ó. Isso aí tá comprovado, 6,08 de pH. Ô, Hildon, vamos lá. Política, você saiu com uma aprovação recorde. Eu acho que ninguém teve essa aprovação aqui que você teve como prefeito. Nem Chiquilito S, que foi um baluarte aqui, era o cara mais conhecido de Rondônia. Nem ele teve aquela aprovação. E quando você saiu, é o seguinte, estava lá escrito, Hildon, próximo governador. Mas a política não é assim, ela não funciona como 2 mais 2 são 4, né? Tem uma opção de coisa. E aí, hoje, você está naquele momento em que o que é que a política ainda tem para oferecer? Esse é o ano da eleição. Como é que você está enxergando isso aí assim? Como é que você está se movimentando? Como é que vê principalmente a movimentação dos outros, né? Dos concorrentes? Léo, vamos lá. Eu me considero mais empresário do que político. Uhum. É verdade. Eu entrei na política como eu sempre gostei de política. O meu planejamento naquele momento eu sabia que seria muito difícil uma eleição, uma vitória na eleição, para quem nunca foi candidato a absolutamente nada, em termos de política. Então a minha ideia era ter uma boa votação e quem sabe na eleição de 2018 buscar uma vaga de deputado estadual, quem sabe de deputado federal ou algo maior. Mas o meu plano deu errado. Eu venci a eleição. E foi um desafio, Eu estou me lembrando... Mas não era o meu planejamento. Eu estou me lembrando dos debates que eu mediei com você. Eu conheço um bom político com 2 minutos de conversa, e eu vi isso. Mais ou menos, a conversa é mais ou menos essa. Mas é porque eu fui muito... no MP, eu fui promotor 21 anos. Uhum. Desses 21 anos, uns 10 quase... eu praticamente fui do júri. Durante 4 anos eu fui exclusivamente do júri. Então fiz júri a minha vida inteira. Uhum. Então acaba que a gente acaba tendo um traquejo um pouquinho diferente. Para conhecer o povo, né? Em 2 minutos você conhece o povo. É porque o júri é o seguinte, se você demorar 2 ou 3 segundos além do necessário para responder um ataque do advogado, você pode perder o júri ali naquela questão. Então, assim, então o debate é mais ou menos parecido com isso. Mas voltando, Léo, então assim, quis o destino que nós assumíssemos a prefeitura de Porto Velho. A reeleição, eu quase não fui candidato à reeleição. Eu não sei se você acompanhou aquele processo. Nós chegamos num ponto e a culpa foi minha, porque eu tinha passado muita raiva com as questões não só políticas, mas administrativas também. Não é fácil ser gestor. E eu tinha dito para todo mundo que eu não ia ser candidato à reeleição. Não foi no último segundo, né? Aí, no apagar das luzes, eu acabei... porque vem todo mundo em cima, né? A pressão é enorme. A pressão era enorme. Aí eu me candidatei. Aí eram 19 candidatos. 19 candidatos. Você já viu 19 candidatos a prefeito de Porto Velho? Está parecendo o senador da República agora em Rondônia. Aí eu convenci o Thiago Tesari
e o Fabrício Jurado. Aí eles saíram, aí eu entrei, e aí ao invés de 19 ficou só 18. Porque eu entrei, não tinha nem como fazer debate naquela eleição. Porque era uma pergunta para cada um. Só tinha um local, acho que poderia caber todo mundo. Não caberia em nenhum estúdio de TV. Só a SIC TV. Talvez. Talvez. É. Não caberia, não. Não caberia. Não caberia. Então, assim, foi uma loucura. Mas aí vencemos as eleições, etc. Mas o que eu estou querendo dizer, nós nos preparamos, fizemos um planejamento para Porto Velho, porque muitas vezes, principalmente o meio político, se espanta com o fato de o segundo mandato ter sido muito melhor do que o primeiro. Porque a regra é o contrário. Uhum. O candidato ele faz um planejamento já pensando na reeleição. Nós fizemos um planejamento de longo prazo. É isso que fez a diferença e que que nos deu a oportunidade de transformar a cidade de Porto Velho. Então, qualquer pessoa que conheceu Porto Velho antes, quando chega em Porto Velho hoje, tem uma surpresa. Uhum. Nós temos problemas ainda? É natural que temos problemas. Eu resolvi todos os problemas? Não. Mas, indiscutivelmente, Porto Velho hoje é uma cidade muito melhor. Uhum. É verdade. Você saiu com aprovação de quanto, Hildo? 80%? 80%, não, quase 90%. Quase 90%. Quase 90%. Isso é uma... Eu hoje me sinto, Léo, absolutamente realizado politicamente. Uhum. Eu pude, nesse um ano agora que eu fiquei fora, eu voltei para a iniciativa privada, estou atualmente montando uma operação de vanguarda, uma operação na área da pecuária, que vai, eu tenho certeza que essa operação vai ser uma das mais produtivas do estado de Rondônia. Aqui mesmo aqui em Candeias. Aqui em Candeias. Em Candeias. São duas fazendas, uma aqui e uma em Guajará-Mirim. Uhum. Então, assim, essas duas fazendas, trabalhando conjuntamente, com muita tecnologia, principalmente com muito investimento em tecnologia, ela vai ser muito produtiva. Então, assim, eu hoje estou me dedicando muito a essa questão. Claro, vem a questão da política também, mas eu me sinto realmente realizado neste aspecto. Eu vejo, Léo, que o estado de Rondônia hoje, eu me baseio nas informações e nos alertas do Tribunal de Contas com relação às questões financeiras, às questões fiscais como um todo. Então eu vejo que é muito importante que a classe política, que as instituições procurem um consenso, um entendimento, para que nós possamos dar continuidade, para que o Estado continue crescendo. O Estado de Rondônia cresce ininterruptamente acima da média há 20 anos. Então isso é um espetáculo. Rondônia é uma joia que ela tem que ser cuidada. Então isso é muito importante. E eu tenho dito sempre o seguinte, Léo, eu não tenho necessariamente a vaidade de ser governador. Eu já me sinto realizado na política. Mas, se for essa a intenção da população, se isso for o melhor para a Rondônia, eu vou estar sempre à disposição. Hildo, você foi sempre assim um político que tinha grupo, lógico, todo político tem grupo, mas você sempre caminhou meio que fora do grupo, né? Um outsider, e foi o primeiro outsider que a gente viu aqui a vencer a prefeitura de Porto Velho, e você mantém ainda muito dessa característica. Apesar de você ter muita gente que o apoia, você tem um caminhar que é meio que sozinho, meio que solito.
E você conhece muito o Estado aqui, a sua vocação de Estado, porque hoje você está na pecuária, você esteve na educação, você esteve no judiciário, você esteve como prefeito. Prefeito de uma capital não é pouca coisa. Quer dizer, o teu conhecimento é muito grande. Você saiu e estava na Arum. E através da Arum, Ainda inclusive, ainda estou. está, né? Através da Arum, a gente tem hoje, inclusive, algo para falar para o pessoal, que é o caso da transação transação tributária. tributária. Perdão, eu falei financeira, é tributária. Transação tributária. Eu, Na verdade, Aham. na verdade, Well, Rondônia estava muito atrasada nessa questão. 18 estados brasileiros já utilizam há muito tempo o Instituto da Transação Tributária. Em São Paulo, isso é coisa já São antiga, Paulo, em São Paulo, isso já é política de governo. né? Uhum. Não faz sentido um Estado dizer o seguinte, olha, eu faço um refis até determinado valor. Todo mundo sabe o que é o refis, o refinanciamento de dívidas tributárias, etc. Em Rondônia havia limitação. Era como se o Estado dissesse, olha, não, eu só faço refis até aqui. Daqui para cima eu não, Você eu fica não me quero. devendo que eu não quero Você continua receber me agora. devendo que eu não quero receber. Seria mais ou Você é menos coisa de isso. doido, né? Não, é surreal. É. Mas era uma realidade. E o que acontece? Muitas vezes havia um desentendimento por boa parte do parlamento, da Assembleia, com relação ao fato de que a única empresa oficialmente com intenção de fazer esta transação tributária será a Energisa. É bom que se diga que a Energisa não é a maior devedora do estado de Rondônia. Nós temos Giral, nós temos Santo Antônio, nós temos a JBS, Uhum. talvez a JBS seja a maior Seja devedora maior que as outras que duas. todas elas. Então o fato é que era necessário se resolver essa situação. No caso específico, Energisa, há uma peculiaridade que nesses outros casos não acontece. Qual é essa peculiaridade? É o fato de ambos, governo do estado e Energisa, serem credores e devedores ao mesmo tempo. A Energisa deve, eu vou aqui fazer vou dizer um número Aham. feito em papel de padaria, Certo. papel de padeiro. Isso. Conta de farmácia. A Energisa deve 1 bilhão para o governo do estado e o estado deve 1 bilhão para a Energisa. 3699 nada. Mas aí o que acontece? Nesse entendimento, a Energisa está disposta a pagar a parte dela à vista. Aliás, esse bilhão da Energisa já está lá desde 2019. Eles depositaram isso, né? Depositaram. Tá depósito judicial, né? Isso. Salvo engano. Isso. Alguns setores do parlamento, eles entendiam que tinham que ter uma conversa com a Energisa. Mas uma empresa desse porte, até por uma questão de compliance, ela não vai ter conversa com o parlamentar numa situação dessa. Gente, Por isso que houve um atraso, porque isso se arrasta desde 2019. esse tipo de conversa me lembra Márcia e BRB. Vamos embora. Vamos por lá. esse caminho aqui. Vamos lá, sim. É. E outros por uma questão ideológica, porque não gostavam da Energisa e etc, etc. Desconsiderando o fato de que tem vários outros devedores e que isso pode ser benéfico para o Estado. Mas o fato é que, depois de uma mobilização da Aron, conduzimos essa conversa. essa Conversa republicana. não teve conversa. Foi uma movimentação dos prefeitos e prefeitas do estado de Rondônia para que, de uma vez por todas, a Assembleia, e aí nesse ponto o presidente Alex Redano entendeu a importância a importância disso para os prefeitos, para as prefeituras do estado de Rondônia, e pautou nesta semana.
Então, isso na semana passada. Foi Isso. pautado na semana passada e foi aprovado por 23-1. É claro que eu vou lhe perguntar, quem foi o um? Foi um grande deputado, o deputado Jean Mendonça, Aham. mas havia eu entendo o posicionamento dele, ele não era contra os prefeitos, absolutamente, de forma nenhuma, mas era um entendimento que ele tinha naquele momento. Mas o plenário era soberano e isso foi aprovado. Voto vencido. Voto vencido. Então, por exemplo, isso é muito importante. Eu soube, inclusive, que ele retornou da posição que tinha, né? Ele Foi voto poderia vencido, mas depois... judicializar, mas ele ele não criou mais... nenhum óbice, né? Exatamente. O deputado Jean Mendonça, nesta questão, ele se rendeu, entendeu? Ele tem o direito, isso é um direito constitucional, de opinar, de ter o entendimento dele. O que é muito bom, por sinal. Mas ele poderia ainda criar problemas, etc., mas eu vou manter a minha posição, é aquilo que eu acredito, enfim, e está tudo certo, mas eu entendo que o deputado não criou problemas nessa questão. Mas, então, o que acontece? Só para a gente encerrar esse assunto. Claro, mas a gente pode continuar nesse mesmo assunto. Os prefeitos, a maioria das prefeituras estão passando muitas dificuldades financeiras, porque esse recurso, ele entra, uma boa parte, para o governo do estado. 25% desses recursos vão para as prefeituras. Por exemplo, o teu colega de nome, o Léo Moraes. Léo Moraes vai receber 40 milhões de reais. O Xará está com sorte, 40 milhões aí no caixa, hein? 40 milhões de reais, graças a essa mobilização dos prefeitos. Então, o prefeito Fábio Omar, tenho dado como exemplo, de Costa Marques, ele é médico, ele é prefeito e é médico. E com esse recurso, ele vai implantar um centro cirúrgico em Costa Marques que não tem. Se alguém tiver se for uma necessidade de algo que dependa de um centro cirúrgico em Costa Marques, hoje não tem. E tem que correr lá para São Felipe, né? Tem que correr para, sei lá para onde, para São Felipe, não é para São Felipe, é para, acho que, enfim. Bom, o caminho dali, se você não tiver no meio do caminho, vai parar em Ji-Paraná. São Miguel. São Miguel, perdão. São Miguel. Se não tiver em São Miguel, vai ter que parar lá em Ji-Paraná. Então, assim, é muito importante. Primeiro que isso não é uma invenção. Segundo, isso já é amplamente utilizado em 18 estados. Então, não faz sentido. E eu acredito que outros grandes devedores devem ter interesse, porque ficou de um jeito, ficou de uma forma, Léo, que quem devia até 200 milhões, por exemplo, tinha o que tem dos refis. Perfeito. A União, o governo federal já faz isso também. Pois é, eu não entendo, é o seguinte, se alguém tinha uma preocupação, não quero sangrar o caixa da Energisa. Não vai sangrar a Energisa, não vai destinar um centavo sequer, porque esse dinheiro já está lá, está disponível, já foi depositado em conta judicial. Que eu me lembre desde a época que assinaram o contrato, né? Se eu não me engano. Isso já estava há muitos anos. Agora, ela veio fazendo. Hoje está em 1 bilhão, mas isso era para estar em 2. Isso. Porque isso foi pingando aos poucos. Você está entendendo? É melhor. Se você tem um dinheiro para receber, você tem lá, sei lá, 100 mil para receber. Você quer receber isso 100 mil de uma vez ou em 10 parcelas anuais de 10 mil? Aí você não faz nada com o dinheiro. Na hora você vai ver que já esse dinheiro entrou, saiu e você nem viu para onde ele foi. Eu fico assim muito feliz, porque eu vejo que essa é uma situação que se resolve. Eu gostaria muito, tem outra situação que eu gostaria muito que fosse resolvida, e a gente vai falar a respeito dela daqui a pouco, que é a questão aqui
do bendito pedágio, que eu sei que é necessário, que tem a sua parte boa, mas que a gente tem algo que é o valor desse pedágio, que é muito mais alto do que aquilo que se paga no resto do Brasil. E por uma coisa que é muito maior do que aquilo que nós teremos aqui em Rondônia, porque ainda não temos. Então, eu acho que esse é um assunto que pode ser resolvido. Eu tenho uma notícia boa para vocês aqui daqui a pouquinho sobre esse assunto. Agora, tem uma outra notícia que eu queria passar para vocês, é o seguinte, é que o Hospital de Olhos Veloso, ele tem 3 unidades que funcionam aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho, além do Hospital de Olhos, do lado você tem a Clínica Sol, que atende ao pessoal do SUS. E a gente tem mais Ariquemes e Ji-Paraná, que atende com a mesma eficiência, enfim. E eu queria trazer para você aqui a história de um médico do Hospital de Olhos Veloso, que conta a história dele, que está intimamente ligada com a vida de médico, a profissão, a vocação de médico, e com o Hospital de Olhos Veloso. O pai dele, ele, enfim. É uma história muito bonita. Roda aí. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje, conversando com Hildon Chaves. Hildon Chaves, prefeito 2 vezes aqui em Porto Velho. Vou contar um pouquinho aqui. O Hildon Chaves foi promotor pernambucano, veio para cá, para Rondônia. Você fez? Não, eu nasci em Recife. Uhum. A minha família mudou para o Paraná, para a capital do estado do Paraná, para Curitiba. Lá para Curitiba. Eu terminei o ensino médio lá em Curitiba e fiz o curso de Direito da PUC. Uhum. Me formei em Direito na PUC. Você é um filho da PUC? Em 90, sou filho da PUC. Eu também. Eu me formei em 1992, em janeiro de 92. 2 meses depois, abri um concurso para promotor de justiça aqui no estado de Rondônia. Caramba. E eu prestei o concurso e fui aprovado com 23 anos. Ou seja, eu me formei em janeiro de 92, em agosto eu tomei posse como promotor de justiça e fui trabalhar na comarca de Vilhena. Então trabalhei por 8 meses em Vilhena, 1 ano e meio em Pimenta Bueno, aonde eu conheci a Ieda, em Cacoal. Uhum. O lugar de mulher bonita aquele Cacoal, né, rapaz? Foi, rapaz. O Pois Cacoal é. Ela era a mais bonita da cidade naquela época. É eu já continua linda até hoje. Aí eu já te contei como que eu conheci a Ieda? Não, aproveita. Pois é, eu fui lá no tinha um bar chamava Boteco do Disseu. Frequentei muito. E o Boteco do Disseu era um bar e restaurante era maravilhoso. Terça-noite. Aí tinha a Terça Sem Lei. Por que Terça Sem Lei? Porque teve um cara, teve uma briga de um cara lá, isso antes, bem antes, né? Com um delegado. E o cara deu um cacete no delegado. E aí isso foi numa terça. Isso. Aí por isso ficou batizado como Terça Sem Lei. Aí... Mas não era um risca-faca, não. Não. Mas era um lugar muito distinto. A praça ficava cheia de gente. Ficava. Né? Uhum. E aí Taída estava com vários parentes dela numa mesa. E eu vi aquela menina. A Aida é uma mulher lindíssima até hoje. Imagine com 23 anos. Pelo amor de Deus. Aí eu chamei. Matou o velho. Aí eu não aguentei, fui lá, na cara de pau. Sentei na mesa que ela estava. O irmão dela me olhou com aquele olhar da morte. Ixi. Eu comecei a conversar, chamei para dançar. Ela ficou sem jeito, se levantou, acabou a música. Aí eu sentei. Isso é agora. E aí começamos a conversar, isso levou aí
Mas ela fez muito charme danado, o negócio Foi dureza, né? Foi. Mas o fato é que 10 meses depois que nós começamos a namorar, depois de um mês mais ou menos, 10 meses depois nós casamos. Caramba, lá mesmo. Casamos em Pimenta Bueno. Nós fizemos 2 casamentos, porque eu morava em Pimenta e tinha muitos amigos em Pimenta. Eu sempre fui muito fácil de fazer relacionamento. E para agradar gregos e troianos, nós fizemos o casamento civil em Pimenta Bueno e o casamento religioso em Curitiba, com os parentes dela do Paraná e com os meus parentes lá também, meus amigos, etc. E aí fomos para Pimenta Bueno. Aí em Pimenta Bueno, montamos o consultório da Ieda e eu inventei, não sei nem de onde que eu tirei isso da cabeça. A Ieda é odontóloga. É odontóloga. Isso. A Ieda dentista, eu promotor, e eu resolvi montar um colégio em Pimenta Bueno. Eu não entendia nada de colégio, mas contratei quem sabia e montamos um colégio. E esse colégio, as pessoas diziam que o promotor tinha ficado louco, porque Pimenta Bueno não caberia um colégio particular. E o colégio foi um sucesso. Nós colocamos 600 alunos. Caramba! 600 alunos E foi o seguinte, Léo. Nós fomos dormir na noite anterior. No dia seguinte, de manhã, abririam as matrículas. E eu precisava de pelo menos de 300 a 400 alunos para que o colégio fosse viável economicamente. Eu fui dormir. Naquela época não tinha celular e tinha um guarda que era próximo. Eu fui dormir na casa de um amigo. Nesse meio tempo eu fui transferido para Ariquemes. Aí eu pedi para o guarda às 6 horas, bater na porta lá para me acordar. E ninguém tinha despertador. Seu Adão bateu a porta. Eu digo, e aí, seu Adão, como é que tá? Eu disse, doutor, começou a chegar gente às 4 horas da manhã. e já virou o quarteirão. Caramba, rapaz. Naquele dia nós matriculamos mais de 300 pessoas. Foi uma loucura. Ou seja, o colégio estava garantido. E colocamos 600 alunos no colégio. 3 anos depois, eu sempre fui empreendedor. Por isso que eu digo que eu sou mais empresário do que qualquer outra coisa. 3 anos depois, implantamos a FAP, a Faculdade de Pimenta Bueno, à noite. Então, manhã e tarde era colégio e à noite a FAP. Aí depois fomos para Rolim de Moura, para resumir essa história, que a história é comprida. Aí montamos uma faculdade em Rolim de Moura, depois uma outra faculdade em Cáceres, no Mato Grosso, depois outra faculdade em Rio Branco, no Acre. Compramos uma faculdade que já existia em Ji-Paraná, que é a Unigipa. A Unigipa nós compramos em 2011 e em 3 anos aumentamos o faturamento dela em 17 vezes. Caramba! E ficamos com essa operação até... Aí depois há uma confusão normal, muito grande, que as pessoas acham que eu deixei... Primeiro, eu não estou aposentado do Ministério Público, graças a Deus, porque eu não tinha idade. E não tenho até hoje para me aposentar. Eu pedi exoneração no exato dia que eu completei 21 anos de carreira. Para quê? Para ir para a política? Não. Isso foi em 2013. Eu fiquei 2013, 14, 15 e 16 dentro da operação educacional. Porque as empresas estavam crescendo muito naquele momento. E uma empresa crescendo muito é um perigo. Então é por isso que que eu saí do MP, fui para dentro da operação, fizemos as adequações necessárias naquela época, que era justamente melhorias os processos de ensino,
questões de informatização, uma série de coisas. E eu fiquei até 2016. Quando em 2016 já tinha feito o que tinha que fazer, aí eu recebo o convite para ser candidato a prefeito de Porto Velho. Nessa época, o Grupo Atenas, que parte o processo educacional total, já era Grupo Atenas. Já era Grupo Atenas. Já funcionava aqui em Porto Velho. Já. Aí antes era Pimenta. Isso. Aí depois nós mudamos toda a parte nevrálgica mesmo, onde o centro de decisões, que nós estamos falando de uma organização que empregava diretamente 1.300 pessoas. Caramba, era um grande empregador. 1.300 pessoas diretamente. Então, enfim. Aí a Ieda, lá atrás, a Ieda deixou de ser dentista, ela foi dentista por 10 anos, depois ela deixa a odontologia, ou eu deixaria o MP, ou ela a odontologia. Ela disse, não, o MP dá uma segurança, etc. e tal. Isso no início. E aí ela passou a administrar. A gerir. Quem era o CEO era a Ieda. Era a Ieda. E aí eu passei esse tempo, aí venho para a Prefeitura de Porto Velho. Aí, em 2020, em plena pandemia, a Universidade Estácio de Sá, que é a segunda maior empresa de educação do Brasil, ela faz uma oferta irrecusável para a compra desta operação toda, das 5 faculdades. Perfeito. Nos 3 estados. Então nós fizemos essa venda. Nós não vendemos os prédios. Os prédios continuam sendo nossos, locados para eles. Nós vivemos desses imóveis. São imóveis muito grandes para essa estrutura. É uma estrutura grande, né? Uma estrutura grande. Nós atendíamos, entre graduação e pós-graduação, 15 mil alunos. Caramba. Então aí nós saímos da operação, aí pouco tempo depois, a Ieda se candidata a deputada estadual, vem fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente nessa questão da causa animal, da causa das crianças, da causa das mulheres, enfim, ela é madrinha da da Vó Maria. Da Vó Maria. Eu apresentei a Vó Maria para a Ieda e fico assim, muito feliz de ter aproximado 2 figuras que eu prezo muito. Sim. Ela é a madrinha da Vó Maria. Da Vó Maria. Não, a Ieda tem muitas madrinhas, olha, tem muitas afilhadas. Tem muitas afilhadas por aí. Ela desde quando ela tinha 20 e poucos anos, quando a gente casou, ela já tinha a intenção de montar uma instituição, de trabalhar para alguma causa nesse sentido. Então a Ieda ela está absolutamente realizada nessa questão. E aí, depois da venda, sim, aí veio a reeleição e com o encerramento do nosso mandato, aí eu volto a empreender. Aí agora, desta feita, porque eu fiquei proibido de atuar em educação por 5 anos. Por 5 anos. Em função do A multa por descumprimento era 20 milhões de reais. Tá louco. Esquece. Eu não podia nem montar uma escola de culinária. Mas já está passando, né? Já passou. Já passou, né? Passou. Quer dizer, de repente, você pode voltar ao assunto. Não sei, né? Não sei. Agora eu estou encantado com o agronegócio, porque o agro hoje, ele é realmente a ponta de lança desse sucesso extraordinário que está se transformando Rondônia. Rondônia viveu, Léo, se eu estiver falando muito, você me corte. Não, vai embora. Rondônia sempre viveu por espasmos. É verdade. Então, o primeiro ciclo de Rondônia, ainda como antes de ser Estado, é o ciclo da borracha. Aí estava tudo certo, aí vem a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que era um compromisso,
estava quase junto, né? Aham. Mas nesse ínterim, os ingleses contrabandeiam sementes de castanha, de borracha e fazem plantios Na Malásia. intensivos na Malásia. Isso. E isso derruba o preço da borracha no no mercado mundial. E naquele E aí- momento já não havia mais a necessidade, a guerra estava Não, mas isso aí foi outro momento. Estou falando isso na virada dos anos Ah, tá. 1800 1800, para tá. 1900. Então, que foi aí quando foi o período da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, ela funcionou durante um tempo, mas aí entrou o sistema intensivo de produção na Malásia. Então, Rondônia se fecha em copas de novo. Na Segunda Guerra, vem o segundo ciclo da borracha, pelo esforço de guerra com os aliados. Termina a guerra, para de novo. Aí vem os anos 70, com a criação pré-criação do que viria a ser o estado de Rondônia. Então, integrar para não entregar? Para não integrar para não entregar. E vem o ciclo do ouro. Aí acaba o ciclo do ouro, eu chego aqui em 1992. Era as pessoas indo embora, vendendo as coisas aqui, porque o ciclo do ouro tinha acabado. Aí depois vem um outro ciclo, que é o ciclo das usinas. Terminadas as usinas, aí volta uma estagnação, mas nesse momento já começa a florescer o novo agro de Rondônia, porque antes era só gado e nada de intensificação, mesmo na pecuária. Perfeito. Aí começa na região de Vilhena, aquela gauchada é extraordinária, então eles começam, e também a Embrapa viabiliza sementes apropriadas para milho e soja. Então surge o agro em Rondônia, na agricultura propriamente dito, a partir do Cone Sul, e hoje nós estamos aqui, salvo engano, o município com maior plantio de soja e milho do estado não é mais Vilhena, nem Cerejeiras e tal, salvo engano é Porto Velho. Aham. E estamos com 25% da produção do gado, que também é aqui em Porto Velho. Né? Também. Nós estamos assim... Eu Também. acho que nós ficamos muito juntos aqui. Porto Velho, não parece, mas quem conhece o estado, Porto Velho e Madeira e essa questão, Nova Mamoré, né? E essa questão, Léo, ela, veja bem, tá tudo coexistindo perfeitamente. Quem faz a pecuária tradicional, ou ele já morreu ou vai morrer. Uhum. A pecuária tradicional. É aquela pecuária de uma cabeça por hectare. Nesse período chuvoso, na minha fazenda, eu estou colocando 12 cabeças por hectare. É diferente, isso é tecnologia, isso é investimento. Então, isso é possível. Então, essas fazendas que estão se tornando obsoletas, inviáveis economicamente, estão ou arrendando ou vendendo para a agricultura, para soja e milho. Então isso é um ciclo irreversível. Agora, o próximo governador, eu não diria o Paraná, eu diria o Novo Mato Grosso. Uhum. O próximo governador do estado, seja ele quem for, vai ter que ter obrigatoriamente uma atenção enorme para as estradas vicinais dos municípios. Ivo Cassol, em 2002, cria o FITA, que é o Fundo de Infraestrutura de Transportes, aonde 60% desses recursos ficam com o governo estadual e o restante para os municípios. Na época do Ivo, ele proibia o trânsito de carretas no período das águas, para não estragar as estradas. Rodovias. As estradas vicinais. Isso. Só que hoje isso é impossível, porque a colheita do milho e da soja é em plenas águas. Exige que seja. Exatamente, então tem que ser visto essa questão do FITA. O próximo governador, sob pena
de inviabilizar a expansão da agricultura e pecuária de ponta no estado. Isso vai ter... Opa, desculpa. Nada. Isso vai ter que ser enfrentado imediatamente. Imediatamente. Isso é um fato consumado sob pena do Estado estagnar. E quem vai ser... Porque aquelas terras mais acessíveis já estão ocupadas. E quem vai ser esse próximo governador? Você me responde já já. Eu vou fechar aqui, até para a gente que eu trazer mais aqui a água, aqui. né? Não tem nada. De vez em quando eu faço isso aqui também. Léo, eu sou meio desastrado, mas... Não, somos dois. Eu tô segurando aqui assim, que é para não cair juntos os dois. Eu tô indo para o intervalo, vou chamar o Olá Telecom e a gente volta para mais um bloco aqui, conversando com você foi falar do Ivo Cassol, rapaz, que coisa, né? Tem gente que faz falta na política, Ivo faz falta, né? Aliás, tem muita gente que faz falta aí. E o próximo governador, quem é que vai ser? Você me responde já já. Tô indo pro intervalo, Hildon Chaves está aqui comigo hoje. A gente vai falar a respeito da história que eu prometi aqui para vocês, de uma reversão nesse pedágio. É possível? Em Mato Grosso foi possível. A gente tem um deputado aqui que andou mexendo nessa coisa, está com uma ação que já está sendo encaminhada. Aí eu mostro já já. Fica por perto que eu estou indo ali, mas volto já. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica. Com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do programa de hoje, que vai ser um pouco mais curto, porque eu falo demais e o Hildo fala de menos. Acho que eu falo mais do que você. Mas foi muito legal, eu até queria lhe agradecer, porque não é todo mundo que consegue fazer essas entregas. Tem gente que não gosta, principalmente na área política, não gosta de falar muito a respeito da minha vida, de quando eu nasci, de como é que foi lá. Não. Tem gente que tem... não vamos falar disso não. E eu queria lhe agradecer, esse tipo de entrega assim é uma coisa muito boa, muito obrigado. Obrigado mesmo. Hildo, eu perguntei quem é que vai ser o próximo governador. Mas eu vou lhe perguntar também, como é que está essa mistura aqui assim? Antes disso, eu preciso mostrar aqui algo que está acontecendo. É possível a gente reverter o caso lá do pedágio? Pois é. Joga para mim na tela aí. Será que isso vai dar certo? Será que isso não dá certo? Será que isso tem outros caminhos? Estou mostrando aqui para você, eu acho que você está sabendo disso agora, né? Estou sabendo agora. Isso. O deputado Maurício Carvalho apresentou uma ação, entrou com uma ação, um pedido de liminar para suspender os efeitos do pedágio aqui no estado de Rondônia. Já aconteceu no Mato Grosso. Foram 2 anos de briga grande lá com prefeitos e, enfim, a classe política toda, mas eles reverteram pelo menos parte daquilo que ia ser o valor do pedágio. Você acha que é possível isso aqui? Olha, eu não consigo... Eu não é liminar, né? Veja bem, é uma liminar, uma decisão provisória, mas eu não conheço os fatos, eu não conheço os motivos, então eu fico, como advogado, eu fico impossibilitado de... Como cidadão, eu torço que reverta. Que sim, né? Claro. Agora, isso aí, em sendo liminar, eu fico preocupado porque é o seguinte, em sendo liminar, ela pode cair. E em caindo, eu acho que fica obliterado para frente, daí para frente fazer mais alguma coisa. Né? Eu não sei quais são os... Olha, o pouco que eu conheço sobre esse assunto, Léo, veja bem, não houve concorrência. Não. Foi uma única empresa, e normalmente quando há uma única empresa, aqui quando na prefeitura de Porto Velho, nós brigávamos para que ele baixasse, para que desse desconto. Perfeito. Isso é natural. Isso no processo licitatório, seja uma concessão, seja uma compra de insumos, etc., isso é absolutamente natural. Então, quando se busca uma melhor compra para o erário. Perfeito. Me parece que isso não houve, isso não aconteceu, ou pelo menos
eu acho que foi um desconto, olha, ridículo é pesado, talvez, foi ridículo, muito pequeno. Eu fico ali entre o desconto e o descuido, porque a nossa bancada federal comeu bola nessa história. Bola é a forma de falar, comeu broa, é esse o nome, o termo é esse, lá do Paraná, inclusive, comeu broa nessa história aí. Eu vou chamar aqui o Hospital Samar, 3 unidades. Mas antes disso, parabéns ao deputado Maurício pela iniciativa. Pelo amor de Pelo Deus. menos é uma tentativa. Vai resolver? Tomara que sim. Mas se não resolver, de qualquer forma, parabéns. Eu já estou sabendo, se posicionado. Eu estou pegando isso aqui assim muito em cima da perna, essa informação, mas já estou sabendo que tem uma série de outros parlamentares que já estão se colocando ali, apoiando. Ótimo. Se resolver, melhor. O ideal é que isso tivesse acontecido lá atrás. Pois é. Não foi não foi desconto, foi descuido. Pois é, esqueceram dessa parte aí. Samar, 3 unidades apresentando aquilo que você tem de melhor para todo mundo. E no retorno, Hildo me fala: Hildo, quem é o próximo governador? Hildo Chaves? Segura aí que está na hora de Samar primeiro. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos. Equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Hildo, e o próximo governador? Léo, eu sou pré-candidato a governador do estado de Rondônia. Como eu disse agora há pouco, eu entendo que o que é mais importante é o entendimento político entre todas as forças pelo momento que o estado está passando hoje. E é bom que a gente diga, o Tribunal de Contas do Estado mandou um alerta para os problemas que estão, ou seja, para a bomba que está preparada para o próximo governador. Exatamente. Não tem nada a ver com o governador em si, mas ao mesmo tempo tem. Nós não estamos aqui falando de pessoas, de maneira nenhuma, até porque é uma pessoa muito boa, o Marco Rocha. Marco Rocha, pessoa correta. Pessoa correta. Então, assim, veja bem, Léo, nós estamos agora, daqui um mês, mais ou menos, quem é prefeito, quem tem algum tipo de mandato e vai se candidatar, vai ter que se desincompatibilizar até o dia 3 de abril. Você já está descompatibilizado faz tempo, né? Tem uma cara. Como eu estou desempregado, então, como eu não ocupo cargo público, Léo, eu posso esperar isso. Eu não vou antecipar qualquer movimentação antes de saber. Então, por exemplo, os pré-candidatos. Fúria vai renunciar? Flori vai renunciar? Alguém vai renunciar nesse momento? Marcos Rocha vai renunciar? Vai sair? Porque se ele sair, eu tenho um player, teoricamente um player a mais. Sérgio Gonçalves. Certo. Então eu vou me pronunciar, eu tenho conversado com todos eles. Como sempre, né? Na verdade. Sempre. Conversando com todos eles. Exatamente. Olha, é o que eu sempre tenho dito. Eu não tenho vaidade. Se eu entender
que um outro projeto político tem mais viabilidade, de repente nós podemos participar de outro processo político. Uhum. Não tem. Vamos seguir uma carreira solo, ok. O que eu posso dizer é que eu me sinto muito gratificante, para mim é muito gratificante saber que todas as forças políticas, a boa parte delas estão nos procurando. Então eu tenho convites do MDB, eu tenho convites do União Brasil, são várias forças têm nos procurado, que entendem que nós temos viabilidade política. Então, no passado que eu digo alguns meses atrás, eu senti que eu fui, de certa forma, excluído do processo, porque a classe política eu entendia naquele momento que não me queria no processo. Mas como a coisa agora está afunilando, e a gente está vendo que há viabilidade nesse sentido, e existem outros candidatos. Nós temos o Marcos Rogério, que hoje lidera. Uhum. Na sequência, nós temos o ainda prefeito de Cacoal, o Adailton Fúria. Mas nós estamos nesse páreo porque nós estamos muito próximos. Agora, nós temos o Marcos das últimas pesquisas de lá para cá, as pesquisas sérias, porque tem outras que são feitas embaixo do pé de manga, mas depende de quanto paga, mas as pesquisas sérias, o Marcos Rogério está aí na casa dos 30% ou algo mais, o Fúria está na faixa dos 20% e alguma coisa, e nós estamos aí na faixa de 14, 15, 16 por aí. Então, pesquisa séria. Pesquisa séria, Uhum. Pesquisa séria. Então depende do cenário. E essa coisa ainda falta muito tempo, né? Como diz o Caiado saiu agora do União Brasil, está indo para o PSD do Kassab e diz o seguinte: olha, não tem muita água para passar embaixo da ponte. E ele está certo, eu acho que está certo. E aliás, eu gostei até dessa história do Caiado ter saído do União Brasil para ir para o PSD. Acho que monta uma carreata ou motociata, como gostava o Bolsonaro, de gente da direita para disputar aí alguma coisa. Eu vejo você hoje como o nome do agro em Rondônia, para disputar governo do estado. Acho que é mais ou menos isso. Esse é o desenho pelo menos está na minha cabeça. Eu acredito, Léo, que talvez essa percepção seja pelos 800 quilômetros de asfalto na cidade de Porto Velho. Uhum. Então isso, eu tenho um apreço muito grande pela questão da infraestrutura. Que você deu. E a infraestrutura, é aquilo, eu repito o que disse agora há pouco, seja lá quem venha a ser o governador, ele tem que ter a obrigação, o compromisso com infraestrutura do agronegócio, principalmente. Então não é só aquelas estradas que são do governo do estado. Isso não é mais suficiente. Hoje o agro está demandando isso. Então, na medida que ele traz prosperidade e riqueza, você se lembra, Léo, que há 20 anos atrás, o que mudou na questão de moradia aqui em Porto Velho, esses condomínios gigantescos com casas maravilhosas e tanta coisa boa acontecendo, isso significa o quê? Significa progresso. Então nós não podemos interromper, nós temos que continuar caminhando, acelerando e olhando para frente, porque literalmente o solo de Rondônia é fértil. Obrigado, Hildo. Abraço. A gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o carinho da sua audiência, o privilégio de tê-los aqui conosco. Eu quero convidá-los para um novo encontro. Que tal se nós falarmos aqui esta semana a respeito de gente que está vindo para cá para criar uma empresa nova? Ou se nós falarmos a respeito de problemas cardiológicos? Tanta gente que está aí assim, com 50 anos, indo embora por problemas cardiológicos. O que será que está acontecendo? Esse é um papo que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo?
Beijo grande. Tchau, tchau.